Olá, sejam todos bem-vindos ao Tarô Prevê. Olá, torcedores, bem-vindo ao canal Previsão do Futebol. Bora para mais uma previsão. E hoje aqui, ó, com 4 pessoas fazendo previsão aí, comentando. Bora lá. Quem não fez quando pôde, não fará quando puder. Não espere nada de ninguém. Galera, venha, assista até o final. Vai ter bom conteúdo e eu quero todo o meu público aqui, tá? Assistindo o canal, vendo esse vídeo até o final. Valeu, galera. Tamo junto. Sempre, tamo junto. Olá, amigos! Seja bem-vindo aqui a essa casa grande que representa aqui o tarô e seus mistérios, e o seu prever e a sua previsão para o futebol. Tenho certeza que você vai gostar, então fique com a gente. É isso aí, gente. Esse aqui é um vídeo de confraternização de final de ano dos tarólogos, né? A gente até teve contato com alguns outros convidando, mas por dificuldades não puderam participar. Outros a gente não conseguiu contato, né? A gente até gostaria de convidá-los, mas a gente não teve o contato, tá bom? E vamos conversar, gente, né? Como é que foi o ano, né? Como é que foi, Sibila, para você, como oraculista, né? Esse ano, muitas mudanças, muitos imprevistos, muitos acertos, como é que é? Olha, um ano, de certa forma, pesado. Muitos acertos e alguns times, gente, erros, tá? Me parece que os meus erros são alguns times específicos, entende? Não é assim em geral. Então, chegou o momento de eu falar no vídeo, falar, gente, esse time aqui, vocês sabem que sempre dá o contrário. De eu chegar e ter que falar para as pessoas, entendeu? Mas, assim, tive bastante acertos, principalmente com a situação do Flamengo, desde o 12 de 2024, que eu venho falando do Flamengo, de todos os... E acertei tudo, né? Então, teve um bom acerto. Galera do Bahia também, acerto aí de 90%, que eu acho que é um bom acerto, porque ninguém é 100% no mundo, né? Mas foi legal, foi legal. Fortes emoções esse ano. Passa aí para o Evandro ou para o Luiz Felipe? Isso. O balanço eu já vinha falando, né, que para previsão que para esse ano, que tá no término, ficava entre Palmeiras e Flamengo. Foi até uma surpresa ali de o Palmeiras não levar um título. Mas no meio desse decorrer, eu tive erros. Vocês podem reparar que quando cabra a janela, ela trava. Então, vem jogadores novos, a mudança. Aí o campo magnético, ela muda. Ela começa com um time, ela já vai para outro no segundo turno. A tal janela de transferência. Né? Então, e aquela coisa também que eu vou para o que acompanha a gente. São 12 jogadores. Nem todo dia 10 estão bem, 2 não estão, mas aquele 2 é uma fruta que contamina no campo energético, atrapalha no jogo. Às vezes é o pau quebrando dentro da diretoria, vai lá para fora. E aqui o jogo, a mídia mostra que está tudo bem. Não está, mas a gente sabe que não está. E tem hora que se a gente falar que não está bem, tem torcedor que quer até brigar com a gente. O time não está bem, está oscilando. O torcedor está certo, também eu tenho meu time, ele quer ver sempre aquele time bem. Né? Mas foi um ano que eu tive umas oscilações. Do segundo semestre para cá que eu vim já começando a acertar essa jornada aí. E também a gente errar, a gente é ser humano também. Até o meu campo vibratório, às vezes, não estou bem, que é trabalho, é correria, jogo para cliente. Minha vida é uma... Então, tive meus erros, mas a gente procura sempre acertar. Né? Luiz, e você? Como é que foi o 2025 para você? 2025 foi um ano muito bom, foi um ano de aprendizado, né? Porque a gente é falho, né? A gente tem nossas virtudes e também temos os nossos momentos não muito bons. A minha preocupação maior, assim, quando eu coloco carta, é não errar na leitura. Independente se vai dar um time ou não, é não errar, ser coerente com a minha leitura. Então, esse ano eu tive uma boa comunicação, eu tive muito engajamento de algumas pessoas que me acompanharam,
que eu sempre, assim, eu me coloco aberto para tudo, né? Se a pessoa coloca lá, nos comentários, eu vi dessa forma, eu acho coerente, eu acho legal. Então, foi um ano que eu aprendi muito. Eu acertei muito, tive muito acerto, mas a gente sabe que esse acerto às vezes custa caro. Porque às vezes quando você põe, por exemplo, eu coloquei eu venho colocando que o Flamengo tinha a possibilidade de ganhar o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa. Isso custa muito alto, porque os outros torcedores não aceitam. Então você acaba perdendo seguidores. Às vezes é melhor você. Eu já até comentei isso. Às vezes é melhor você dar uma previsão para um time, por exemplo. Esse ano eu tive muitos torcedores do Palmeiras que abandonaram o canal. E falaram para mim, não, estou abandonando. Aí falou assim, você só põe Flamengo. Eu falei, gente, mas deu só Flamengo em cima do Palmeiras. Então, assim, a gente tem que. Alguns ficaram fiéis ali, então você tem muito problema. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito eu sou uma pessoa que as pessoas gostam de mim, mas eu sou uma pessoa muito impaciente em algumas coisas. Então eu não discuto. Geralmente eu sou, como eu vou dizer, eu sou um nítido caveira. Né? Evandro sabe que o Evandro frequenta aí a Calunga, sabe? Então o caveira geralmente não tem muita paciência, ele já corta logo, ele é silencioso, e eu sou muito silencioso, eu não dou voz, eu corto pela raiz. Então muita gente ficou meio decepcionada com isso, mas em compensação tive muitas pessoas que me apoiaram. Então isso foi uma jornada muito interessante, porque assim, minha preocupação, eu sempre falo que às vezes quando a gente coloca assim, você errou, você acertou, então isso para mim já não tem muita questão de você acertar ou errar, porque você é capaz de mudar a sua história. Você está aí, você pode mudar a sua história. Então, se de repente alguém diz para você, Juarez, você vai morrer amanhã. Cara, isso não pertence a você, entendeu? Você pode ver uma possibilidade. Eu costumo dizer que o tarô é sempre uma possibilidade. Por isso que quando a gente coloca as previsões, tá bem alinhado. Geralmente as pessoas, vai ser Flamengo, outros vai. Aí todo mundo fala a mesma coisa, tem um que fala outra coisa e a outra pessoa acerta sozinho, ainda tem isso. Então, a gente vive nesse dilema, né, de acertar ou errar, porque o tarô cobra e o nosso público, geralmente, ele não são pessoas de tarô, são pessoas de futebol, são pessoas apaixonadas pelo futebol. Então, ele te vê, se você fala de um time dele, ele vê como uma ofensa. Então, se você vai falar assim, o Vasco vai ganhar, a pessoa fica ofendida. E a gente sabe como é difícil essa jornada. Geralmente, quem gosta de tarô são poucos ali. Vamos dizer que no universo aí do que assiste a gente, 80% está para o futebol e 20% para o tarô. Por isso que a gente vê nossas inspirações, como eu tive inspiração pelo Evandro, quando começou, mas eu estava pelo tarô. Estava pela forma, pela abordagem, como ele coloca, como ele apresenta o tarô, como ele coloca bem o tarô, não pelo resultado. Porque o resultado a gente sabe que pode ser outro e depende, como o Evandro bem falou, as energias podem mudar, você pode não estar bem no dia, tem muita coisa que acontece. Às vezes você pode estar no dia iluminado. Já teve dias que eu acertei o Campeonato Brasileiro inteiro e já teve dias que eu acertei só uma rodada gigante, entendeu? Aí a pessoa já... E tem pessoas que olham, eles te acompanham, vão ver se você... Não, essa aqui você pegou. E como a Letícia falou, por exemplo, tem determinados times que a gente acerta mais, tem outros que a gente acerta menos. Eu, no início, quando eu comecei no tarô, eu errava muito do Internacional. Eu também. Só caía de pau, acertava muito do Grêmio. Aí quando o Soares veio para o Grêmio, eu botei que o Soares ia fazer um sucesso no Grêmio, o pessoal do Internacional quase me matou. Ele falou assim, do mesmo jeito que falou do Internacional, tu vai errar do Soares. E o pessoal do Grêmio apoiou, comprou ali, ficou, e as coisas vão caminhando, e a gente sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho de acerto. As pessoas, é muito mais fácil as pessoas apontarem o seu erro e elas não acharem que nunca você vai errar no seu trabalho, né? Eu costumo dizer que a previsão do tempo, até a previsão do tempo erra, né? A gente aqui está no Rio de Janeiro, a gente fala assim, vai chover. Aqui, por enquanto, não chegou o temporal, né? Estou esperando o temporal, vou vontade de gravar um vídeo, falar assim, a previsão do tempo errou, hein, gente? Errou, hein? Você sabe que quando eu comecei, Luiz, teve uma torcedora que deve estar em canais de vocês. Assim, por que eu acho interessante essa nossa reunião aqui? Nós não somos concorrentes. A mesma pessoa que assiste o meu vídeo, assiste de cada um de vocês. Então, não tem concorrência, ninguém tira a audiência de ninguém aqui, né? E aí teve uma torcedora, a Priscila, deve ser também
comentar bastante, ela sempre participa, né? É que comenta no do Palmeiras. Isso, eu sei quem é. Sei, ela tá no meu canal também. Ela falou assim, ela falou, Juarez, o Luiz Filho do canal Renascer, ele tem uma assertividade altíssima, é fenomenal, sabe? Ela elogiou bastante o seu canal, né? Isso que vocês falaram, né, é uma realidade. Eu acho que é importante o torcedor assistir, né, e ver que é uma unanimidade entre a gente. Eu vejo a fala de todos vocês, por exemplo, tem fases, a gente tem fase, que nem o jogador tem fase, o técnico tem fase, a gente também tem fase de sintonia, como o Evandro bem falou, né? O time, o que acontece? Eu observo que, às vezes, acontecem coisas. Eu lembro de um jogo do Brasil contra a Argentina, no Rio de Janeiro. Na minha consulta, o Brasil ia ganhar. Só que teve aquela brigaiada, aquela coisa toda, mudou a energia. Mudou, sabe? Assim, eu costumo falar igual o Luiz, olha, não é questão de acertar ou errar. O meu compromisso é com o tarô. Eu não vou viajar na maionese. Se as cartas que saíram indicam para um lado, é aquele lado. Não me interessa qual time que é. Sinto muito, né? E aí, às vezes, os flamenguistas pegavam no meu pé, que deu o Sport ganhando do Flamengo no Maracanã. Ué, mas eu não posso falar nada. De acordo com as cartas, não é opinião minha. Não é opinião minha, né? Muitos acham que você escolhe o tarô, a carta que vai sair para o time que você quer. Olha só. Exato, né? As pessoas acham que a gente mostra no vídeo, lá embaralhando, né, Evandro? Embaralhando, tirando as cartas, vendo que a gente não está escolhendo conscientemente, né? Não somos torcedores, não dá. Nós somos profissionais sérios e competentes. A gente não pode passar vergonha. A vergonha seria o quê? Falar uma coisa que não está ali na carta. Isso é vergonha. É verdade. Né? Então, assim, a gente oscila bastante, né? Teve época que, como o Luiz, aí eu acertei com tudo, ou quase tudo, né? E também que eu errei tudo, não acertei nenhum, aconteceu, né? O que você há de fazer, né? O torcedor, ele é muito paixão. O que eu não aceito é desrespeito, sabe? Xingar, né? Desqualificar o meu trabalho. Eu, assim, de um modo geral, eu estou ocultando do canal. Se a pessoa vem falar, esse aí é torcedor de tal time. Poxa vida, ele está desqualificando o meu compromisso com a verdade, com as cartas que saem, né? Eu não posso falar nada diferente daquilo, sabe? Eu falo aqui, não é torcedor, aqui é tarólogo, né? Que não é canal de torcedor, que tem canal de torcedor, né? Não de tarô, né? Mas tem canais de comentaristas que é só de específico, né? Do Flamengo, é do Palmeiras, sei lá, é do Inter, é do Grêmio, é do Corinthians, né? Então, e assim vai. E as críticas, eu acho que todos nós nos incomodamos com as críticas, né? Todos nós. Eu acho que é uma coisa que o torcedor ele tem que pesar as suas palavras, entender que a gente está oferecendo um conteúdo gratuito para ele ali, de graça, né? Feito com profissionalismo, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, né? Porque se fosse fácil, qualquer um faria, né? Tem muito torcedor que fala, eu consultei o tarô aqui e saiu tal coisa, né? Mas ele não se aventura a abrir um canal, botar a cara lá e falar, né? É outra história, né? Então, são questões assim. Então, achei interessante. Foi um ano também de aprendizado, como o Luiz falou, né? Eu tenho um negócio, que nem a Sibila falou, o Luiz também, de errar para determinados times, né? Errar como que eles dizem, né? Os torcedores falam. Eu criei, não sei se vocês viram, o selo Magia do Futebol. Cara, eu saí as cartas todas contra o Flamengo, é impressionante. Qualquer pessoa que entendesse de tarô, pega, não dá para ele falar de forma diferente. Então, eu criei, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra o Bahia. Botafogo. Então, eu criei o selo Magia do Futebol para compensar esse desvio, porque foi uma coisa constante, não foi um jogo só, não foram 2, não foram 3, não foram vários jogos, né? Então, eu falei, para compensar esse desvio contrário a esses times, ou, como o Evandro bem falou, né, Evandro? Tem time que tem jogador iluminado, tem jogador que é fora de série, que ele
ele lá ele deu um lampejo na hora e ele cria um gol onde não saiu no tarô, né? Então, o selo era para isso, fora a arbitragem, que quebra as nossas pernas, né? Você fala Nossa, que vai ter gol, quebra. tem gol, e o árbitro vai lá e anula. Não, e quebra, e eu tô tirando agora duas cartas para arbitragem, se vai ter benefício alguma coisa. No último jogo aí do Corinthians e Cruzeiro, saiu. Não vou falar nada. Quem torce assistir o jogo vai saber. Eu reparei, achei interessante. Falei, pô, carta para arbitragem, achei legal. Isso foram vários torcedores que falaram, cara, estão roubando demais, não sei o quê. Por que você não tira? E teve um lá que insistiu. Eu falei, quer saber de uma coisa? Ele tá certo. Porque eu cravo o jogo, mas no final dou ao contrário. Eu falei, vamos ver para a arbitragem. E pior que não tá saindo, tem vezes que saem umas coisas, eu falo, gente, vai beneficiar tal time. E é o que deu. Final da Copa do Brasil tá aí, ó. É verdade. Verdade. Não tô falando bem ou mal, tô falando realmente que saiu as minhas cartas. Mas é verdade, é porque pela Copa do Brasil, todos, até eu achava que ou o Palmeiras pegava um ou outro, você vê que deu tudo ao contrário. Deu tudo ao contrário. Não. E aquela coisa também que eu digo, a energia tem hora que muda dentro do campo, igual aconteceu daquele do Brasil, com o argentino, o pau quebrou lá, mudou. Mudou tudo. Já tem porque expulsão, aí vem tem aquela isso, coisa tudo, da muda energia de tudo. briga e tal, desestabiliza. Muda. Aí um fica exaltado, toma o cartão, aí desmantela outro, aí já cria aquele clima energético, tenebroso. É complicado. E uma coisa é você tirar tarô para uma pessoa. É isso que eu vou falar ali E para 12. acerta 99, vamos botar por cento. Nada é 100% no mundo, 99% é certo. Você tirar tarô para uma pessoa. Agora, você tirar tarô para um time que tem reserva, que tem toda uma galera e que tem uma torcida aí de milhares, né? Aí eu vou te explicar uma coisa ali. 12 jogadores. Tem jogador, que parece que não, que aqui no Rio ainda tem. O cara, ele sai para a noite, toma as beer night dele, as cachaças e vai jogar. A energia já baixou. Uhum. Já baixou. Tem dirigente aí que passa a mão na cabeça, não tem nada a ver com o nosso papo e a tarola. Então, ele já vem com o campo vibratório baixo. Num lugar, às vezes, negativo, positivo, que não adianta estar no lugar chifre, que aquela pessoa que está do lado está negativa. Tem pessoas que passam aquelas cargas negativas, né? Quando você entra numa casa que você faz isso, daqui não. Então, ela entra, ela muda dentro do jogo. Ela muda. Muda. Fora o que ela falou, o estádio. Quanta gente ali vibrando, a vibração negativa e positiva. Então, é difícil de prever. E outra coisa, Evandro, igual o Luiz Filho falou ali, né? Que ele fala das tendências, né? Pô, às vezes sai no tarô que vai ter tantas chances o time. E tem a chance, só que o cara com gol aberto, ele pega e chuta fora. A culpa é do tarólogo? A culpa é do tarólogo. Outra coisa, por exemplo, as pessoas não entendem, outras coisas, as pessoas não entendem o método que você está utilizando de leitura. Porque, às vezes, por exemplo, eu utilizo, às vezes, quando o método Peladão. E o pessoal me questiona sobre o método que eu estou utilizando. Eu já coloquei até vídeo no meu canal explicando que existe 3 formas de você analisar um método Peladão que você... E eu utilizo um tipo de método, a pessoa fala assim, não, mas o meu método é diferente. É a mesma coisa, quando eu coloco as 3 cartas, as pessoas olham a carta do mundo e falam assim, já vai ganhar. Já vai ganhar. Mas eu não coloco ali, ela não está representando nem positivo nem negativo. Eu estou fazendo um contexto de leitura. No método Peladão, eu consigo dizer que aquela ali é negativa e consigo dizer que aquela é positiva e aquilo que se caminha. Mas no meu método é totalmente intuitivo que eu utilizo das 3 cartas. Então, eu já falei aqui em resultado que o time ganhava com a carta do pendurado. Aí o pessoal, pô, mas vai ganhar com a carta do pendurado? Vai, porque o time costuma utilizar essa postura, é um time que espera, geralmente o pendurado às vezes representa uma carta de estagnação e de espera, mas estava associada à carta do Cavaleiro de Paus, que é uma carta de contra-ataque. Então o time esperava, eu falei, o time vai ganhar no contra-ataque. E foi o que aconteceu. E a outra carta lá tinha o Sol, mas tinha uma outra carta negativa, se eu não me engano, era 5 de copas.
Aí eu falei que tinha mais possibilidade ali, e a carta do jogo estava falando sobre velocidade. A pessoa não se atentou que a carta do jogo estava falando sobre velocidade, e a carta do oponente, que estava com pendurado, ele ia jogar na velocidade, no contra-ataque. Então, a carta do jogo estava sinalizando que aquele era o caminho da vitória. Aí a pessoa falou assim, não, pô, tu leu errado. Não, não li errado. Foi uma interpretação que eu tive de acordo com a carta do jogo. Então, às vezes, a pessoa está olhando o seu jogo e fala assim, não, pô, tá lendo errado, ou tal, e a pessoa nem tem o trabalho de entender aquilo que você está colocando, da forma como você está colocando, da forma como você está interpretando. Luiz, posso fazer uma pergunta? Pode? Uma curiosidade, você é espírito igual a mim. Todo mundo, quem é espírito, sabe que tem um mentor do lado. A gente mexe o nosso baralho, cuida do nosso baralho. Às vezes pode ser um preto velho, pode ser um caboclo. A gente é igual Chico Xavier falava, a ciência não anda sem a espiritualidade, né? Mas às vezes não acontece, você está olhando uma coisa, o troço fala assim, aqui. A espiritualidade, porque ela é preparada, as cartas foram preparadas ali para isso, que às vezes acontece. E quando bate, dá certo, sim, cara. Eles não são de aparecer muito. É verdade, às vezes eu tô lendo a carta ali, geralmente eu trabalho muito com o Exu Caveira, né? Então, geralmente ele não costuma aparecer, não costuma estar nas minhas cartas, aparecer nas cartas ou assoprar alguma coisa. Mas eu consigo sentir a energia dele, que é uma energia é uma energia de proteção, mas eu não consigo, naquele momento, por isso que eu falo sempre no tarô, eu costumo separar muitas coisas. Claro, a espiritualidade eu uso para me proteger, que a gente sabe que a gente recebe muita carga aqui, a gente tem muita carga negativa, tem outras coisas aqui, então eu uso para limpar meu tarô, limpar meu baralho, limpar o que eu preciso fazer. Mas eu não gosto de utilizar para o jogo de tarô, eu prefiro utilizar mais meu método de intuição. Então, eu até brinco que a Letícia acho que já viu isso de mim. Quando eu perguntei se eu ia dar certo no tarô, saiu a carta da torre. Eu vi você falando. Eu falei, caraca, não vou dar certo, porque o meu canal, eu botei o canal, falei, cara, já era, aquilo já me deu um desânimo. Aí eu lembro que na hora tinha uma cigana, né, que eu assim, tava no terreiro, ela falou assim, por que você acha que não vai dar certo? Ela tinha falado para mim, isso lá em Itaboraí, aqui no, se vocês conhecem o Rio de Janeiro, ela tá frequentando um terreiro e falou assim para mim, ela falou para mim, por que você acha que não vai dar certo? Aí eu falei, eu não entendi o que ela falou, ela falou assim, às vezes as coisas acontecem num contexto maior, e realmente eu tive que abrir mão de muita coisa que eu gostava para poder me dedicar ao tarô. Então eu entendi que aquela carta ali representava um fim, uma ruína, para estabelecer ali algo melhor. Construir algo melhor. E como o Evandro bem falou, a gente fica cercado, vocês também ficam cercados pela espiritualidade. Às vezes eu estou colocando a carta e eu estou, sabe, com aquela sensação que não é aquilo. Assim, pô, não vai dar bom, mas você vai colocar porque está assim. O jogo está muito... Se você falar uma coisa diferente daquilo, você está fugindo da leitura. A tua leitura vai estar correta. Então eu tenho que colocar aquela leitura, mas no meu íntimo, e geralmente a minha intuição sempre, quando ela chega forte, ela fala assim, eu sabia que eu ia errar. Às vezes tem jogo que eu coloco e falo assim, eu vou errar esse jogo. Aí tem coisas que eu coloco e falo assim, eu vou acertar. Então, essa questão da espiritualidade tem que ser muito bem cuidada, né? Como o Evandro bem falou, a gente vai no lugar, a gente percebe as energias. Quando eu falo sempre isso no meu trabalho. Eu trabalho escola, né? Eu trabalho aqui na Prefeitura do Rio. Então, quando eu vou na escola, eu sei que o ambiente lá é carregado, porque eu já chego lá discutindo, né? Brigando, reclamando. Então, eu sei que aquelas energias ali são densas. Então, se eu entrar naquelas energias, eu vou ficar ali. Eu vou absorver aquilo. Então, eu já chego diferente. Tanto que os alunos da escola já sabem, olha aí, chegou o tio maneiro. Eu converso com o povo, falo, oi, tudo bem? Como é que vai? Me conta uma mentira aí que eu quero ouvir. E fico de boa, porque eu tento modificar. O Evandro falou muito bem essa questão de, às vezes, o jogador vai para uma... Já mudou tudo. E como a Letícia bem falou, você para ler para uma pessoa, é muito mais fácil você acertar, porque você se conecta a uma pessoa só, e você está lá, por exemplo, eu trabalho com previsões particulares, e a gente consegue conectar melhor do que vários jogadores, um ambiente, uma coisa, mas é bem legal, como o Juarez falou, a gente não é concorrente, o que assiste, eu vejo aqui, a Priscila fala para mim, eu passo por todos os canais, tá?
Não estou duvidando de você, não, mas eu faço por todos os canais. Eu falei, não, você tem que passar por todos os canais para você aprender. Eu também. Assistindo o meu, tá bom. Quer ver? Se fosse assim, na década de 80, né, Jair de Ogum, a mãe de Ná, eles não acertavam tudo do decorrer do ano. Não acertavam. E nenhum que faz previsão aí para o ano todo, como vai ser o ano, é muito difícil. Verdade, verdade. Ela tem uma margem de erro e acerta. Nem os videntes, né? Aquele que não é tarólogo, é só vidente que vê mesmo na tela mental. Eles também não acertam, porque muita coisa vem confusa. Eu fico até com receio de, às vezes, comemorar alguns acertos, porque eu falo assim, vamos comemorar o acerto. Vamos supor que eu botei que o Flamengo ganhava do PSG, amanhã ele ganha. Aí o pessoal fala assim, pô, tu acertou do Brasileirão, acertou da Libertadores, acertou e errou do Vasco. Pronto. A reputação já foi para o espaço, que eles não aceitam você errar uma vez. Porque a nossa cultura, infelizmente, isso é para tudo. Você tem que acertar sempre. Se você errar alguma vez, você olha, a pessoa já olha, já tenta desmoralizar. Por isso que eu falo assim, às vezes você está no canal, quando eu comecei meu canal, tinha muitos torcedores do Palmeiras, muito mesmo. E estava realmente acertando muito do Palmeiras quando o Palmeiras estava naquela época de ouro. Então você vai trazendo aquele pessoal. Quando o Palmeiras começou a ter o declínio, aí o pessoal assim, já está errando. Não, eu estava acertando. Só que o cara vai lá no teu canal para mentir. Ele entra no teu canal e fala assim, você errou. Nossa, eu tenho muito isso. Eles fazem isso. Já observei isso em vários canais. Já vi da Letícia, já vi do Juari, já vi do Evandro também. O Evandro acertou lá e a pessoa vai lá que ele errou. Então, mas por isso que eu faço short. Aí eu falo assim, a minha paciência acaba aí. Porque eu vejo a pessoa, aí ele acertou, vem acertando tudo, aí fala assim, pô, o Evandro é flamenguista. O Evandro é palmeirense. O Evandro ainda fala o time dele. Eu nem meu time falo, porque assim, eu não costumo falar meu time, por quê? Porque eu sei que a pessoa vai estar lá, vai se sentir pressionada e vai te encher o saco com isso. No meu canal falaram que você é flamenguista. Eu tenho uma rede social secundária, aí eu fui lá em São João del Rei, lá em Minas. Vocês são de Minas, né? Não, eu sou do Rio. Eu sou do Rio, mas eu moro em Minas. Então, aí eu tava lá em Tiradentes, aí fui para São João del Rei assistir o jogo do Atlético. Aí me viram com a camisa do Atlético, olha lá, Luiz Filho é Atlético. Falei, gente, pessoal, deixa eu mudar um pouco aqui o assunto, não querendo atrapalhar vocês. Assim, uma outra coisa que eu percebo, que os torcedores não têm obrigação, mas eles confundem muito os oráculos diferentes, né? Quais oráculos que vocês usam? Eu só uso o tarô, né? E vocês aí, o que vocês usam? Bom, vamos falar então. A minha base é o tarô, seja mitológico ou o outro da bruxa, não importa. A minha base é o tarô. Eu vou sempre pelo tarô. Eu utilizo o pêndulo para confirmação do tarô. O que o pessoal fala é que eu estou passando para o time e tal, mexendo a mão. Não é, gente. Aquilo reverbera e às vezes parece e a câmera puxa. Então não tem nada a ver. Mas o pessoal, eu não gosto muito do pêndulo, porque o pessoal fica falando isso. Mas eu uso para confirmação. Eu gosto muito do oráculo rúnico, tá até aqui do meu lado, né? As cartas rúnicas, que elas são bem, assim, palavras-chave que eu dou para a pessoa, todo mundo consegue entender, tá? Mas a base mesmo minha é o tarô, tá? E você, Evandro? A base também é o tarô. Né? O tarô, porque na verdade, antes do mês social, eu já nasci no berço, já desde 7 anos, no meio da quimbanda, tudo. Mas depois, um tempo, tive que ir para o outro lado de preto, que senão muita gente vai fugir do canal. Eu vejo que eu sempre estou botando preto e tal. Eu tentei até trocar, eles falaram. Fica com esse tarô aí, que é o Illuminati, que você já vê que ele é mais pesado, treval, mas que ele já de uma outra vertente, né? E pelo lado já mexendo mais mesmo, né? Já na quimbanda eu jogo mais, eu uso mesmo com o do Exu Lúcifer, né? Eu trabalho muito com ele. E até os meus clientes, que o pessoal que até acompanha o canal, tá se habituando a jogar mais, porque o Exu fala logo na lata. Ele não tem meio termo. O Exu não tem esse negócio de ficar com... Ele é a lata.
o jogo agora se tornou mais para o jogo, para fazer as previsões. Se Mas botar no o seu Búzios vídeo ali, você vai falar, não, macumbeiro usa safado. Búzios. Usa Búzios nos seus vídeos, Evandro? Oi? Você usa o Búzios nos seus Eu vídeos? uso, mas é mais para o jogo particular. Ah, tá. E o pessoal, um está indicando para o outro, está gostando, é porque o jogo é do Exu, né? É o que o Luiz Filho falou. Ele não mede meio termo, ele fala logo na lata o que tem que falar. A gente não é o dono do jogo, né? Uhum. Às vezes, no canal, a gente tem que ficar com meias palavras. Eu entendi bem aquela coisa, porque, querendo ou não, a gente é público. Mas o do Buzo que eu jogo para os clientes, quando a gente joga, o Exu já fala logo, é isso, isso e isso. Teve essa semana aí que ele queria, eu falei, ó, a mulher aí tá fidalhando. Aí ele foi, vai lá, o Exu tá falando para tu, e viu. Aí ele falou, bem que o senhor falou, pô, o Exu não mente, rapaz. E voltando só ao assunto é que eu vou explicar. Vocês já repararam que a gente faz jogo quarta? A gente já vem com aquele peso nas costas do jogo de domingo. Aí, quando tem um clássico, é pior ainda. Você já faz a previsão, já pensando no domingo. Aí chega no domingo, já tem quarta. Aí tem jogo sábado e domingo. A nossa vida não é mole, não, cara. A gente já anda sobrecarregado com os jogos. Verdade. Os jogos, uma pressão, é uma panela de pressão. O Luiz falou, vocês têm falado, é uma panela de pressão. É. E a gente não tem nem tempo de descarregar. Na panela de pressão, você descarrega ela, não, já tem que fazer o jogo para outro, já tem que fazer para cá. E os torcedores, como no canal, vai fazer o jogo? Vai fazer o pessoal jogo. pede, né? É pressão. É isso aí, é igual os times, né? A mesma coisa, os times é aquela pressão, não para, né? Verdade. E o Luiz? Eu utilizo o tarô, né? Na verdade, eu utilizo esse tarô aqui, que é o mais uso, né? Só que esse tarô, eu não sei se vocês têm esse problema, tá? Porque esse tarô, esse baralho aqui, tem a carta da estrela que aparece nua, a carta dos enamorados que aparece. Às vezes, quando eu tomo uns blocos do YouTube. Sério? Sério, tomo um bloco porque fala que minhas cartas têm nudez. Ué? Mas um monte de gente pelado que aparece no Instagram aí, e aí a cartinha de tarô não pode. Peraí. Até Olha o diabo meu aqui, ó. Cuidado pra tomar. Mas o meu aqui, o meu tem nudez, cara. Eu não sei se é a posição, porque assim, na hora que eu vou colocar, eu tenho essa mania de chegar assim, na frente e botar assim, ó, na frente. A cara. E aí, por isso. A estrela minha aqui, ó. Então, eu tenho esse problema. Então, eu gosto mesmo. Eu comecei a estudar tarô, mas foi mais difícil. É verdade. Comecei pelo Marcelo. Eu gosto muito do Marcelo, só que o Marcelo não é muito didático. Então, eu prefiro trabalhar com esse de Edith Waite, porque, na verdade, é mais fácil para a pessoa visualizar. E eu sou muito didático, eu sou professor, né? Então, eu gosto de coisa mais didática. Só que essa carta, às vezes, quando me dá uns blocos, assim, é difícil mais dar. No TikTok também, bloco, no Instagram também. Tem que botar mais oculto. Eu falei assim, eu vou botar um biquíni na estrela para ficar mais bonito. A minha rainha de ouros também é peladona. De vez em quando, eu utilizo essas cartas aqui do baralho cigano, mas não uso muito, não sou de usar muito. Gosto muito do baralho cigano, só que o baralho cigano eu uso geralmente para atender mais clientes, ou então para outros meios. O tarô eu prefiro mais para poder colocar. Eu cheguei a usar o pêndulo também, mas não no canal. Eu utilizo muito com os clientes. Só que eu atendi uma cliente tão pesada que o pêndulo até arrebentou. Tão pesada que a pedra quebrou, gente. A pedra quebrou. A pedra, o copo. Aí depois você teve que tomar um banho de descarrego, né? Tomar um banho, aí foi ali. Foi difícil. Então, assim, algumas coisas. E eu uso muito outros baralhos também. Tem outros baralhos aqui também que eu gosto de utilizar, mas geralmente eu utilizo mais o Waite, que eu acho mais didático, eu acho a visão melhor. Eu sei que eu vou estar sujeito a mais crítica, porque as pessoas vão olhar a carta ali e vão falar assim, não, eu não. Porque a gente tem cartas que são muito dual, né? Por exemplo, a 4 de espada, que aparece lá dormindo. Aí o pessoal fala assim, essa aí representa o jogador descansado, aquele aqui, jogador que não vai se mexer, é igual a 7 de espada, a 5 de espada, que tem lá os dois
os dois com a espada caída e um com a espada na mão. Foi até no jogo do Brasil e Argentina que eu errei ali, porque saiu a carta do mundo e saiu a carta 5 de espada. Aí o pessoal falou assim, aí eu falei que tinha mais chance, porque o 5 de espada pode ser uma vitória assim, não muito merecida, né? Só que ali foi uma derrota categórica, né? Aí um consulente meu botou assim, Luiz, ali mostrou que o mundo do Brasil caiu, realmente caiu, porque foi uma goleada e foi uma vitória. Falei, faz sentido a sua leitura. Aí quando você coloca isso, porque assim, da mesma forma que a gente acerta, eu tenho muita facilidade para reconhecer meu erro. Eu só não tenho paciência com gente assim, a gente babaca, né? Essas coisas, eu não tenho muita paciência. Nunca tive, na verdade, nunca tive. Só que eu não discuto. Eu costumo dizer que tudo mesmo é muito silencioso. A pessoa nem percebe. Quando a pessoa vai, já acabei com a vida dela. Então, a gente fica sempre com o pé atrás em algumas coisas, mas a gente procura sempre entender também que o outro está em processo de aprendizado, que o outro ainda precisa evoluir. Então, é melhor você nem abrir campo para esse tipo de energia. Porque até já comentaram comigo assim, pô, deixa os comentários ruins que vai te dar mais engajamento. Eu falei, não, eu prefiro que essa pessoa saia do meu canal, porque eu não quero que as energias dela estejam lá. Por exemplo, eu posso perder visualização, não tem problema, eu trabalho. E como o Evandro falou, é jogo de quarta, domingo, então você às vezes nem tem tempo, você não tem nem tempo para respirar, né? Que são tantos jogos, e às vezes ano passado eu ainda consegui colocar muitos jogos da Série B. Esse ano que eu queria colocar até a Série C, eu não consegui. Porque não tem tempo, é um jogo domingo, quarta, você não consegue respirar, não dá uma pausa para você se preparar espiritualmente, não dá uma pausa para você sair dessa panela de pressão. Então, assim, os métodos são válidos. Eu acredito que todos os métodos de leitura são válidos. Eu já vi gente lendo com mapa astrológico, com runas. Eu acho legal isso, acho muito interessante. Tem dados que eu já vi também. Tem várias formas, né? A minha, eu fiz a minha mesa, né, personalizada. A minha forma, eu mesmo bolei ali de acordo com o que eu imagino no futebol e deu certo. Graças a Deus. Assim, é interessante, né? Eu também sou professor, né? A gente dá aula, dá curso, sabe, ô Luiz? E eu percebi o seguinte, que os arcanos menores, basicamente, têm a ver com o baralho cigano, tá? Claro que o baralho cigano ele tem os nomes das cartas, um desenho específico, ok. Mas a simbologia, a mensagem é muito semelhante. Então, eu separo, né? Eu vi que você também faz isso. Eu separo os arcanos maiores dos menores. Eu também. Eu costumo dizer, assim, é porque a gente sabe que tem os métodos, né? O método europeu e o método americano. Na minha leitura, eu não fico muito... Se você perceber na minha leitura, na verdade, eu misturo os métodos ali, porque a carta que eu criei para poder fazer esse tipo de leitura, eu não adotei nem o método americano, nem o método europeu, porque eu sei que se eu for utilizar o método americano é o que o Evandro geralmente costuma utilizar, né? Que são as 5 cartas lendo de forma direcionada. E o meu, às vezes, tem um arcano maior, um arcano menor, que teoricamente seria o método europeu, mas às vezes eu não adoto naquela leitura o método europeu. Então a gente pode botar ali, de repente, a carta da força, uma carta 9 de paus, e pode representar que foi uma vitória apertada, uma vitória sofrida, mas eu posso ler de uma outra forma. Então, eu meio que confundo algumas pessoas que às vezes falam assim, pô, qual o método... Uma vez eu teve uma consulta que perguntou, qual método você está utilizando? O americano ou o europeu? Eu falei, aqui não. Aqui eu estou usando o método da intuição, porque foi um método que eu criei para poder fazer aquele tipo de leitura. Eu sempre falo que a gente não pode se basear sempre por uma carta só. Às vezes a pessoa olha a carta da justiça, lá, resultado vai ser justo. Às vezes não é isso. É dual. Geralmente é o contrário. E eu falo assim, você quando pega uma carta e fica lendo, eu falo assim, eu já dei palestra com uma carta de tarô em 40 minutos, falando só de uma carta sobre várias possibilidades. Então, eu agora estou iniciando minha filhada, a filhada tem 17 anos, está começando com o estudo de tarô e tudo, eu falo para ela, não fica presa somente às definições do tarô. Às vezes, uma carta, por exemplo, pode ser um sinal, e a gente vê isso muito na espiritualidade, Evandro, com certeza vocês também entendem muito disso, que às vezes um sinal, uma carta ali, um anjo ali, pode estar representando um sinal de espiritualidade, ou de repente o Papa ali pode estar representando uma coisa mais dogmática, uma coisa mais pragmática. Então são vários sinais. A gente sai na rua, tem aquela sensação, tem aquela visão. Então é importante que a pessoa
se abra ao universo do tarô. É importante, o método que ela utiliza, ou o baralho cigano, ou o tarô mitológico, ou outro tipo de tarô, é importante que a pessoa entenda, até porque o tarô mitológico, ele tem algumas nuances diferentes do tarô do Waite, né? A gente utiliza muito, então ela pode, de repente, ali numa carta, ver uma coisa diferente que não está no tarô do Waite. E é válido, porque ela está usando ali... Eu falo assim, gente, você tem que levar em consideração que o tarólogo ali, ele está intuindo aquilo ali na hora, aquela mensagem que ele está recebendo ali, aquele sinal que ele está recebendo ali, e aquilo ali é válido. Mesmo se de repente não for aquele resultado, eu falei, já cansei de acertar jogos aqui e não tinha nada a ver com o que eu falei e acertei o resultado. Já errei vários jogos que eu falei o jogo inteiro certinho e não saiu o resultado. E é interessante você estar falando, porque principalmente os arcanos maiores, eles não fecham. O menor, ele é mais fechado na interpretação. Especifica a O coisa. maior, não. O maior é mais energético, eu penso assim, ele mostra a energia, um contexto geral. E se você quer saber gol, tal, então é o menor. Sabe? O assunto central, né? Por exemplo, que nem o Luiz falou, da injustiça. Ele fala da justiça, mas pode ser a injustiça também. Né? Toda carta tem o lado os dois lados, né? Qualquer dessas 72, ela tem o oposto, o positivo e o negativo também. Uhum. Né? Não é só eu falo isso também para a vida. Eu falei assim, a pessoa, tudo tem seu lado negativo e tem seu lado negativo, e seu lado positivo. Se você pegar um carro você pode utilizar como lado positivo, mas ele pode ser uma arma. Uma Bíblia na mão pode te levar à espiritualidade, uma Bíblia na mão pode te levar para o inferno. Então, são coisas que você tem que saber o que fazer. Tá? A gente bate muito na questão, às vezes, de a pessoa que vem para cá e fala assim, vocês não vão para o céu porque vocês estão jogando tarô. Vocês fala assim, você está mexendo com outra coisa. A pessoa nem sabe o que ela está falando. O que me dá mais aflição, isso desde que eu comecei, entrei sendo professor, é que a pessoa vai lá, entra na rede da pessoa, não conhece e quer criticar. Às vezes a pessoa não entra lá, não sabe do tarô, aí chega lá, não, porque eu vi aqui um carro, então o carro aqui é mais veloz, e o outro está mais atrasado porque está com eremita, o cara não está entendendo bolufas de nada. Aí o cara lá está criticando. Então, eu não conheço, não critico, não falo, não sei. E mesmo conhecendo, às vezes eu nem falo. Eu prefiro ficar a boca... O mestre Caveira sempre falava assim, não sabe, não fala. Sabe, não fala. Ele sempre fala assim para mim, você só vai falar quando for necessário, quando você for solicitado. Senão vai passar vergonha. Uma coisa que você falou interessante, Luiz, é o seguinte, por exemplo, o que eu percebi, que como a Sibila falou e o Ivan também, para você tirar para uma pessoa, é uma coisa a consulta do tarô. Para time de futebol, cara, com torcida, com arbitragem, é outra história, né? Mas, assim, a priori, parece que as cartas para o futebol, elas têm aquela simbologia evidente. Por exemplo, torre. Se sair a torre, no futebol, a tendência de 99% é dar errado, né? Mas, no seu caso, que nem você falou, quando você foi começar, você saiu e tirou a torre, né? A torre tem um lado positivo, como a gente acabou de falar, né? Para mim, o que acontece? O que é a torre? É um raio de luz, ou seja, extremamente positivo, que sai do Sol, símbolo de Deus, que vem destruir a Torre de Babel, que é construir na base de ilusão, mentira, enganos, né? Verdade. Então, assim, como que eu entendo a torre? É a carta da consciência, sabe? É da desilusão, tira a ilusão. Então, quanto mais a pessoa tiver apegada à ilusão, à mentira, mais ela vai sofrer, né? Então, é uma intervenção divina que vem para mudar a vida das pessoas, tirar ela da ilusão para ela ver a realidade. Então, se ela estiver buscando a luz, a verdade, a justiça, o amor, é uma carta excelente, né? Vai doer? Vai, porque vai cortar na carne, porque ela está apegada por alguma razão. Mas é uma carta extremamente positiva e espiritual, assim como também é o enforcado, né? O de pendurado, né? É a carta do sacro ofício, né? É da missão espiritual. Mas se não tem sacrifício, não tem mérito, né? E dependendo da queda também, professor, às vezes, dependendo da queda, ela não é perda, ela está dando um aviso, um alerta, que a pessoa mudar para não perder aquilo.
que ele Isso. possa vir perder. Depende da queda também, né? É. O posicionamento, que o Luiz já tinha até falado nisso, posicionamento. É Ela verdade. cai ali, ela está querendo dizer algo. E a carta da Exatamente. torre, são 3 cartas que representam muita mudança, né? Que é a carta da torre, a carta do julgamento e a carta da morte. São 3 mudanças significativas, né? Porque a que a gente vê na carta do julgamento, a gente vê uma mais positivo, né? Mais suave, O né? pessoal tem medo, para mim, é mudança. Mudança, pede mudança, mudança de caminho, mudança de algo. É a carta da morte. E a carta da morte é esse encerramento de ciclo, também é uma carta, não deixa de ser uma situação dolorosa, mas ela pode ser uma escolha sua, né? Já a torre não, você não tem escolha, você vai sofrer, mas isso não quer dizer que você não vai se reconstruir. Por isso que essas 3 cartas ali são importantes, são potentes, são cartas de mudanças que podem ser positivas, né? Se você for olhar uma análise, e realmente depois que eu fiz uma análise mais... Eu sempre quando tiro a carta, eu fico assim... Eu passo, às vezes, o dia todo pensando nela. Eu fico imaginando assim, falei, pô, você tá fazendo sentido. Aí depois, com o tempo, você vai observar que faz sentido, né? Eu falei, não vou tirar outra carta, é aquela carta ali. Eu tenho que saber daquela carta ali, se é aquela carta mesmo para mim. E depois eu começo as coisas a fazer sentido. E é importante que a gente olhe para o tarô e veja também um caminho de espiritualidade. Às vezes eu estou num dia de manhã cedo, eu acordo, eu vou falar assim, vou pegar uma carta aqui só para ver. Aí eu pego aquela carta e fico olhando para aquela carta ali. Aí eu fico assim, aí eu falei, tem alguma coisa que quer me dizer na carta além do seu significado. E com o decorrer do dia você vai percebendo. É um exercício muito bom, né? Que eu costumo dizer que ajuda muito você a se conectar à sua ferramenta de trabalho. É preciso ter uma conexão. Eu falo sempre isso no trabalho. Quando você vai trabalhar com criança, ou com jovem, com adulto, se você não se conectar a ele, você passa a ser o mais do mesmo. Porque você entra lá, entra no ambiente deles. Você acaba absorvendo aquele ambiente. Você não faz seu ambiente. Você não traz o ambiente para você. Então é importante que você se conecte. Você olha, aí eu entro na escola, a primeira coisa que eu abro lá no portão, eu olho a escola toda. Depois eu entro. Eu falo que agora eu vou Agora, história. você falou uma coisa interessante aí, Luiz, que é o seguinte, que eu sempre falo, quando eu dou curso de tarô, né? Que a pessoa, primeiro, eu não recomendo comprar nenhum baralho de tarô. Há uma diferença entre baralho e tarô, né? Conceito tarô é uma coisa, baralho é outra, né? Não comprar nenhum baralho se ela não estudou ainda. E não vai comprar um baralho porque ele é bonito, porque ele é caro, porque é chique, porque está todo mundo usando. Não, é o que o Luiz falou, eu entendo. A pessoa tem que se identificar com aquela linguagem. Sim. Você não vai pegar um tarô mitológico se você não entende lufas de mitologia. Eu Né? estudo mitologia desde os 7 anos de idade, então para mim assim, é muito legal, né? Eu escrevo livros sobre isso e tal. Agora, então, para mim é mais fácil o mitológico. Mudando um pouco de assunto, esse ano, no Mundial de Clubes, não sei como foi para vocês, só dava visualização os vídeos que tinha time brasileiro jogando. Nem a final no meu canal não foi grande coisa. Esse ano, 2026, como é que vocês esperam? Vai ter Copa do Mundo de seleções. E no meu canal, o pessoal não vê muito de seleção, não. O pessoal não está nem aí com a seleção de brasileira. Jogo do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do que de seleção. O que vocês acham? O que vocês esperam aí? Eu acho a mesma coisa. O pessoal não está ligando para a seleção brasileira, não. Eu acho que o povo desanimou muito com a seleção. É verdade, o pessoal não costuma acompanhar. Eu, quando ponho uma história do Brasil, eu sei que vou ter lá uns 300 visualizações, quase 100. Se eu chegar a 1000, fico feliz, porque seleção brasileira... Na Copa do Mundo que teve, essa que a Argentina ganhou, eu tive boa visualização. Então, eu não sei se vocês têm canal no TikTok, né? Não sei se vocês têm. Eu aconselho vocês botarem o TikTok. Apesar do TikTok não pagar mais do que o YouTube, mas o TikTok é uma ferramenta que dá muita visualização. Então, por exemplo, eu botei uma vez um amistoso Boca e River. Pô, deu uns 30 mil no TikTok. Só que o TikTok é assim, é uma sofrência danada. Você vai botar lá e vai pagar merreca. Às vezes tu vai chegar lá e vai receber 14 centavos ou 15 centavos. Assim. Aí o pessoal fala assim para mim, pô, tu ainda vai perder seu tempo lá com o TikTok, porque o TikTok, para você ganhar bem no TikTok, você tem que botar, teu vídeo tem que ser 300 mil, 400 mil, 500 mil.
Eu agora consegui botar, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a mais de 100 mil do Flamengo. Mas, assim, é cansativo, porque você acaba que você não vê uma recompensa, assim, muito boa. Agora ainda melhorou, porque tem as visualizações que você consegue pegar e colocar. Então, seleção lá, você ainda consegue ter uma boa visualização. E na Copa do Mundo que teve passado, eu consegui ter uma boa visualização já chegando aí nas finais. Por exemplo, foi França e Argentina, né? Ali eu consegui botar uma boa visualização. Eu acho que a gente, na Copa do Mundo, como é Copa do Mundo, acho que vai vir uma mobilização. A gente consegue, como não vai ter jogo do Brasileirão, né? Porque vão parar, eu acho que a gente consegue ter uma boa visualização na Copa do Mundo. Claro que a gente não vai ter a mesma coisa que a gente tem quando põe um jogo maior. Mas acho que, assim, quando tem jogo do Brasil, me dá até um desânimo, porque assim, vai ter jogo, vai parar, assim, é bom só para descansar, né? Que você para e descansa. Mas acho que a gente tem uma boa projeção com os jogos da seleção na Copa do Mundo. Eu acho que assim, vale a pena investir, por exemplo, na seleção da Argentina. Porque assim, tudo é insistência, né? Tudo é insistência. Quer ver se tem, não sei se você já reparar, tem determinado time que você põe lá e fala assim, não vale nem a pena colocar. Mas se você insistir, você coloca. É a mesma coisa assim, eu aconselho para vocês também, eu aconselho. Põe a Big Brother. Big Brother, quando eu comecei a colocar no passado, dava 100 visualizações, 200 visualizações. Mas quando engrenou, foi uma coisa assim absurda. Aí foi para 20 mil, 30 mil, aí começou a subir. Então, no YouTube, vale a pena. Tanto que esqueci o nome dele, que é do Fanático. Qual é o nome dele? Marcelo? Marcelo. Isso. O Marcelo, ele tem muita visualização no Big Brother e muito na Fazenda. E, assim, é porque eu não tenho tempo, assim, eu não tenho tempo nem paciência, eu não gosto de Big Brother nem de Fazenda. Não tenho paciência, meu mental não aguenta. Mas assim, quando chego do Big Brother, ainda tenho um pouco mais de paciência, eu assisto um pouco e coloco. Então, se vocês puderem colocar, coloque, vale a pena, dá muito, principalmente agora que a gente vai chegar nesse período aí que a gente não vai ter futebol, vale a pena dar uma assistida. Porque assim, começa devagar, mas com o tempo vai engrenando. Eu lembro que quando chegou naquela fase lá nas fases finais, foi muito bom. Então acho que vale a pena, porque assim, é a mesma coisa a Copa do Mundo. Eu acho que com o tempo a gente vai ter uma visualização, não tanto, mas pode ser positiva. O Evandro, qual é a sua experiência aí, Evandro, no Mundial de Clubes e no Mundial de Seleções? O Aí? Mundial de Clube, até que andou bem ali, ó, aquele público que eu tenho. Da seleção eu não faço, né? O torcedor me perguntou por quê. É uma bagunça, que eu não posso falar o nome, que pode travar o canal. É um que fica lá fora escondido, que vai entrar em campo. Qual a credibilidade que ele passa para a seleção? Um ficou lá fora, o outro saiu com corrido, aí teve que querendo tomar de assalto a CBE ali, aí volta. Por isso que ninguém quer ver. Eu vou perder tempo com seleção, eu não perco, eu tiro férias. Não tiro. Não, mas a maioria dos torcedores pensam assim. Eles não gostam, no meu canal, eles não gostam da seleção. Eles são muito time. É time. Sim. É muito time. Bota lá, dá 10 visualizações, 100. O do Luiz é bom, que ele já vem enganjado. Já traz. Não prefiro. Mas o engajamento é mais no TikTok. Quando é de seleção, é mais no TikTok. Se você colocar um jogo da Argentina, faz uma experiência. Se você algum dia. Uma França, Argentina, eu sei que dá. Não, se você colocar a Argentina. Assim, como eu sei francês, o pessoal fala assim, pô, monta um canal de francês. Aí eu falei, pô, não tenho paciência, nem tempo para ficar montando um canal de francês. Mas quando você coloca ali, por exemplo, se você colocar um time da Argentina ali, qualquer time da Argentina ali no TikTok, vai pegar. Eu acho que com a Copa do Mundo, nessa experiência que a gente teve de Mundial de Clubes, eu consegui até uma boa visualização. Claro que não é igual ao que a gente tem, mas eu consegui alguns jogos aí importantes. Mas acho que vale a pena a gente arriscar, ficar tentando. Eu também tenho muito desânimo, eu sou igual o Evandro. Eu não tenho vontade de não botar. Minha vontade Cara, rapaz, o Luiz já reparou, tem vezes que eu sumo do canal. Não gosto nada. Então eu falei assim, vou ficar perdendo, então encheu minha paciência.
Eu sou assim, eu dou um tempo, dou umas férias, aí eu tenho que dar uma repaginada, que você fazer esses trabalhos do ano todo te estressa. Você chega no final dali, você fica uma panela de pressão. Ainda Não, tem. ainda tem um diferencial, né? Eu tenho um diferencial de vocês. Eu sou mulher e tenho um machismo que, olha... Ah, verdade. Vai lavar roupa, como se eu não lavasse a minha própria roupa, entendeu? Eu tenho cada coisa, gente. E assim, você falando do Big Brother, o meu canal eu já classifiquei que ele é só futebol. Seja em qualquer lugar do universo, futebol, entendeu? Porque eu não tenho paciência que nem você com essas coisas de Big Brother, não. Então, para mim, é só futebol. Pode ser lá da Austrália, do Japão, mas é só futebol, entendeu? E o TikTok, também não tenho muita paciência para TikTok, não. Eu não tenho nem conta no TikTok, mas eu estou lá. Porque o pessoal faz cortes do meu canal e põe lá no TikTok. Então, você já está conhecida, já pode ir para lá, pô. Então já dá. Só que como aqui você dá para migrar, igual o YouTube e tal, o pessoal já sabe que eu sou do YouTube, então vem para o YouTube. Letícia, olha só, eu já vi até você lá no TikTok, sabe? Mas o que acontece? Essa pessoa, você teve um trabalho de você botar a tua previsão aí, a pessoa ganha dinheiro em cima de você. É isso que é absurdo. Eu tinha um cara lá no Quai, eu tinha só uma... Eu não posto nada lá, mas o cara ganhou fortuna comigo lá. Aí porque ele fica botando vídeo lá, fica ganhando. Só que no TikTok é um outro tipo de formato, por exemplo. Quando eu comecei a botar lá, eu botava igualzinho. Eu falei assim, eu não vou perder meu tempo, vou estar aqui no YouTube, vou repassar para lá. Não, vou botar num outro tipo de formato. Então eu tenho que fazer 2 gravações. Aí o pessoal chega lá no TikTok e fala assim para mim, você nem baralhou nas cartas. Eu falei, não, se você quiser o vídeo completo, vá no meu canal. Eu ponho como se fosse no short. Porque, de vez em quando eu coloco algumas coisas no short, aí dou uma resumida. Os que estão lá do short são tudo do TikTok. Porque eu tenho que resumir. Se eu botar o vídeo inteiro, vai flopar. Vai ficar assim, 200 visualizações. Entendeu? Porque lá é curtinho. E assim, financeiramente não compensa muito, tá? Vou ser sincero para vocês. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que não tem assim. Vocês vão pegar lá, de repente... que você ganha aqui no YouTube, vamos supor que você ganha aqui no YouTube 3 mil, lá você vai tirar R$100, entendeu? É mais ou menos isso. É pro trabalho que dá, né? Porque às vezes quando é tipo assim, mas é bom. No meio do Brasileirão, por exemplo, tem mais outros também, Libertadores, eu fico o dia todo gravando. Mas eu falo sempre assim, às vezes não é o dinheiro que importa, às vezes é você botar seu nome aí, botar o seu canal, que aí você fica conhecido, aí sai no jornal. Aí o legal é esse, que você passa a ser uma pessoa conhecida. Então, às vezes, eu ponho coisa no Instagram para poder movimentar meu canal, para que o pessoal saiba quem é o Renascer das Cartas, porque quando um cara for lá tentar copiar meu canal, fala assim, que o cara põe lá e fala que eu sou o Mestre José, né? Lá eu sou o Mestre José, não sou o Luiz Filho. Mestre José disse, ou então eles fazem pior, já vi isso no canal também do Juarez. Ele pega lá, o Juarez fala todinho da carta, o que ele põe? Ele põe ele falando o que o Juarez falou nas cartas dele. O cara não teve trabalho nenhum. Aí ele põe uma figura de alguém, aí põe uma figura lá de uma vidente, sei lá o quê, a vidente tal diz. Aí quando olha assim, falei, cara, aquelas cartas ali igualzinho do Juarez. Falei, ele copiou, cara. Só que ele botou com outra pessoa para dizer que era dele, né? Também já vi isso no do Evandro. E assim. Eles fazem um programa, né? Tira a voz. Tira a voz. Não, já vi até com a minha voz, aí botou assim, Mestre José. Aí o Mestre José falou assim: tem um picareta aí passando pelo meu nome. Aí vai pensar que sou eu. Porque ele até pensa assim, pô, o cara tá usando minha projeção, minha fama para poder se aproveitar, né? Tem um canal que o cara, ele é do certo time, ele faz isso, ele apresenta e põe todo o meu vídeo. Só que ele entra no meu canal, ele fala, ele faz propaganda para o meu canal, entendeu? Ele perguntou se podia fazer, sabe? E não faz só isso, faz várias outras coisas e tal, live. Então, assim, é diferente. O cara se apresenta, perguntou se podia e tal, faz propaganda para mim, para vir para o meu canal, entendeu? Então, é diferente, sabe? Porque você falar uma coisa, eu pegar suas cartas, mudar seu nome e falar, o tio Luiz lá falou isso daqui, tal, e a pessoa não cria conteúdo. Não, e às vezes a pessoa... Eu acho engraçado que a pessoa veio no comentário, aí depois falou assim, não, porque o Evandro disse, eu falei, o Evandro disse? Aí tenta botar você contra o outro. Não, porque o Evandro falou, eu falei, cara, eu tenho certeza que ele não falou. Eles têm uma mania que lá no canal... o fulano lá falou que o resultado é esse.
É o favor esquentar, mas quer botar um contra o outro. Tem torcedor que faz isso, né? Pessoal, O que eu mais não gosto é a mentira. A pessoa vai lá, aí mente. Aí você fala, é a mesma coisa, fala assim, pô, você só coloca previsão positiva pro Flamengo. Eu falei, é só você pegar os resultados do Flamengo e dar uma olhada, né? Dá uma olhada aí. Olha os vídeos. Aí, às vezes, eu nem ponho. Antigamente eu ainda botava reveja, agora eu nem ponho, eu ponho bloco. Que aí fica mais fácil, fica mais bonito. Ele fica lindão, ele nunca mais aparece na minha vida. Mas se for pensar, quem que tá ganhando os campeonatos? É o Flamengo, a culpa não é sua. Mais uma vez, ó. Aí a pessoa chega para você e fala assim: não, você é flamenguista, você é palmeirense. Por isso que eu não digo o meu time. Por isso que eu não falo o meu time, porque eu sei que eu vou ter estresse. Aí todo mundo fala assim: ah, que você é esse. Aí a pessoa vai ver. Ainda mais assim, a pessoa que me conhece realmente, até as pessoas que me conhecem não sabem meu time, porque eu não sou de muito festejar e eu vou a Maracanã, que eu moro aqui perto do Rio, então eu assisto jogos de outro time, vou. O pessoal me convidar, vamos lá assistir América e Bangu, vamos. Vamos, e tu e. Vamos, eu vou assistir. Eu assisti o jogo do Tupi, cara. Eu vou te falar mais uma. Pela numerologia, estamos no ano 9, né? A soma tal da 9. O 9, ela vai para o primeiro agora, depois dia 1º de janeiro. Então, o 9, ela está largando. Então, quem não se preparou desses times, que o 1 é o começo e recomeço. Isso o Palmeiras e Flamengo já tem, já está estruturado. Os que não se estruturaram, vai ficar lá atrás, vai ficar aquela briga de novo em 2026. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Verdade. Que o 1 é o começo ou recomeço, é o recomeço da pessoa mudar também para, opa, peraí, vou mudar esse caminho, isso não, é ano de reflexão, agora para entrar bem. Mas agora, se os times que não se prepararam, isso vai dar Flamengo e Palmeiras. Mas eu acredito que vem uma terceira via aí. agora, isso que o Evandro falou, teve um torcedor que comentou no meu canal que, pela numerologia, esse era o ano do Flamengo, 2025, pela numerologia. Né? Ele não entrou em detalhes, eu também não fui ver, não, né? Mas eu achei interessante. Gente, para a gente encerrar, o papo está muito bom, mas vai ficar muito longo o vídeo, né? Vamos falar uma última questão aí, que é as previsões de 2026. O que vocês estão pensando? Eu, no meu canal, agora em janeiro, devo começar já a fazer previsão para Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, né? Não é todos os campeonatos que não dá para a gente fazer tudo, não, né? Que também não vale a pena, não tem interesse, né? A gente vê pelas visualizações o interesse, e como vocês falaram, é muito vídeo, né? Dá muito trabalho. A pessoa acha que ali aquele videozinho de 5 minutos, 6 minutos, é só aquilo. Não, a gente tem que preparar, tem que gravar, tem que postar, né? É todo, fazer as capas, dá um trabalho danado, né? Já me pediram, viu, Luiz, para fazer dos campeonatos europeus. Não, vai que você vai ganhar muito dinheiro. Eu fiz, não deu nada. Meia dúzia de visualização. Então, assim, no começo, agora em janeiro, eu devo fazer, né, esse dos campeonatos estaduais, né, que vão logo agora começar, né? Claro que a gente pode fazer também o desempenho geral, né? Como é que vai ser, por exemplo, o Flamengo em 2026, o Palmeiras, o Corinthians, né? Oi? Esse que eu quero fazer, entendeu? Por exemplo, o time tal em 2026. Não, e aí só desse campeonato, de um modo geral. De um modo geral. E depois os campeonatos, entendeu? Ah, sei lá, tal time vai para a Libertadores. Como que ele vai ser na Libertadores? Como ele vai ser no Brasileirão? Não? Porque, assim, já dá para ter uma noção. Igual eu falei do Flamengo, né? Do Flamengo, Libertadores e Brasileirão, ano passado. Falei, gente, é muito certo. Assim, a chance, só se der muito errado, porque a chance de ganhar esses campeonatos é muito grande. Só deu carta boa, tá? Então, assim, a gente já vai vendo a energia agora. Claro que ela pode mudar, mas eu acho que tem uma linha ali que já vai contando a história, né? Verdade. Ela tem as duas linhas, mas só que ela tem o segundo semestre também. Ali que é igual a linha do Equador, que é ali que mexe. É uma atmosfera e a outra. É onde eu estou, como falei, ano que vem, vou começar a ter cuidado com isso. Vou fazer só até 6 meses. Da outra virada, não dá tempo também, que já virando o turno,
e já está embalado, mas eu não vou projetar muito na frente, não, que o torcedor cobra. Então, e essa parada tem janela, jogador machucado, né? Lá atrás não dá. Vou Eu faço até projetar. dezembro do final do ano. Tô nem aí. Faço, falo, pô. Que não gostar. Apesar que quando você abre ali, já no começo, o ano está entrando, janeiro, fresquinho, em um ano, dá para ver sim. Né? Quando o ano já está pesado, é quando passa o segundo semestre, já está arrastado. Né? E o engraçado é que o dezembro era para ser um ano pesado, não é, que carrega o último, carrega tudo. E não é. O que o Eduardo falou é muito importante, porque às vezes a gente faz uma previsão, geralmente, por exemplo, eu coloco assim, antigamente eu colocava só uma previsão geral, porque eu não gostava muito de se ater ao campeonato, justamente para essa linha que o Evandro falou. Porque chega a janela de transferência em junho, já muda muita coisa, então as energias costumam mudar. Esse ano eu arrisquei um pouco mais, fui igual a Letícia. Falei assim, vou botar do brasileiro, vou botar da Copa do Brasil, vou botar. Aí eu sempre falo, gente, são energias iniciais. Há uma possibilidade. Eu fico sempre com receio de botar energias iniciais, que o camarada lá acha que nunca vai mudar. Que você fala uma coisa, não, você falou que eu ia ser campeão. E sempre tem essa coisa. Eu, por exemplo, comecei já a colocar algumas previsões para 2026 dos times que estão subindo. Porque eu sei que, assim, são muito time, eu estou com a intenção de colocar alguns da Série B também, que desceram, por exemplo, Sport. Alguns, eu até esqueci de falar para vocês, alguns times, por exemplo, Paysandu e Remo, eles dão visualizações. Quando você põe um campeonato, por exemplo, você põe o Repar, você pode colocar o Repar ali que vai ter um jogo ali do campeonato. Às vezes, quando eu dou uma loucura e falo assim, vou fazer do campeonato do paraense. Aí eu coloco ali, o Repar sempre dá visualizações, porque entra Remo e Paysandu, eles ali são uma coisa. Aí eu coloquei do Remo. Aí do Remo começou com uns 93, tá subindo. Tá indo... Então, assim, são coisas que às vezes a gente vê que os times não sobem. Peraí, deixa eu dar um pitaco nisso que você está falando. Eu reparei, e até perguntei no meu canal, no vídeo, por exemplo, jogos do São Paulo. O São Paulino não vê. Não vê. Não. É pouco. Fluminense também. Ó, mais ou menos. No meu canal, por exemplo, São Paulo não dá visualização. Também não. Fluminense também quase não dá. Mais ou menos. Geralmente, o Vasco chega pesado, Palmeiras chega pesado, o Grêmio chega pesado. O Internacional também chega. O pessoal que mais comenta no meu canal é o pessoal do Internacional. É o mais que tem mais comentário. Por que pareça, é o que tem mais comentário. Às vezes não tem nem visualização tão alta como o Flamengo, como o Palmeiras, mas eles estão sempre lá participando. Sim. Sempre lá participando. Então, às vezes, é como eu falo, às vezes não dá visualização, mas a sua participação lá, a importância que você tem para aquela pessoa, ou para aquele time que está lá, faz com que você seja uma pessoa querida, uma pessoa grande. Aí você passa, de repente, aquela pessoa passa a ser o seu cliente. Já teve muita gente que estava lá que passou a ser meu cliente, entendeu? E a gente sabe que o tarô é um mecanismo de prosperidade, porque você consegue montar uma linha, porque às vezes a pessoa vê um vídeo legal do Evandro, pô, Evandro, posso fazer uma consulta contigo? Letícia, posso fazer uma consulta contigo? Juarez, posso fazer uma consulta contigo? E aquele, às vezes, vira cliente para você de 2, 3 anos. Às vezes fica ali para você, porque ele tem confiança no seu trabalho. Então, quanto mais você puder passar isso, essa energia legal, essa energia positiva, acreditar, eu falo assim, eu sou cara de pau, se eu errar, não vou ter medo de botar a previsão no dia seguinte. Eu falei, eu vou errar a tua previsão. Eu falo assim, eu posso errar para o seu time 3, 4, 5 vezes, mas eu vou botar a previsão, vou chegar lá, botar. Só não põe às vezes, que às vezes eu não estou sem saco. Tem dia que eu não estou com saco de botar a previsão, aí a pessoa até fala assim, Paulo, a gente vai botar a previsão? Não, hoje não. E por isso vai. Mas assim, é importante a nossa força. É importante esse nosso encontro, né? Esse encontro aqui, ele possibilita ao que o torcedor possa ter uma visão mais, entender um pouco mais do nosso trabalho, entender um pouco do tarô, entender como é difícil você fazer, porque a gente tem um desgaste emocional, porque como o Juarez falou, há um desgaste emocional.
Então não é simples o cara botou lá uma ofensa, você não vai falar assim, não senti nada. É difícil, você vai sentir alguma coisa. Só que assim, eu conto de 1 até 3, vou lá e bloqueio. Para não ter chateação, eu prefiro aquele cara lá que está agradecendo, aquele Paulo lá, gratidão, obrigado, boas energias. E aquele outro lá que está. Eu for dar papo para aquele cara lá, para aquele cara que não quer nada, não vou ficar discutindo, porque não vai aprender. Aí o cara já está na mente dele que o cara vai lá para te perturbar e ele vai ficar te perturbando. Já tem problemas mentais e emocionais, você vai perder o seu tempo com isso. É verdade, é muito tempo, é muito desgaste. É muito desgaste. Fora o que você tem por fora, que as pessoas te conhecem, elas cobram. Ih, você falou que meu time perdeu? Não perdeu, não. Ainda tem essa também. Ele fala, que bom, agradeça, vai comemorar que seu time, né, foi o contrário. Ótimo, é isso mesmo. E outra coisa, Letícia, Evandro e Juarez, quando você começa seu trabalho, as pessoas que te apoiam são pessoas de fora. É incrível, né? Como isso acontece. Às vezes a pessoa está lá, eu costumo dizer assim, lá no meu canal, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que gostam da minha previsão, e tem pessoas que não gostam de nenhum dos dois, estão lá só para zoar. Então, a pessoa tem pessoa que vai lá que eu vejo que gosta de mim, posso errar 50 vezes que a pessoa vai estar lá. Tem pessoas que não gostam da minha previsão, aí chegam assim, pô, você pode ver esse negócio para mim? Não. Então, assim, eu tenho a mesma facilidade que eu tenho para colher, a mesma facilidade que eu tenho para ficar não ficar assim, não atender essa pessoa. Então, eu procuro sempre fazer um trabalho legal, gosto muito da espiritualidade, eu gosto mais da espiritualidade do que a previsão. Tanto que se você reparar meus vídeos lá, tem muito vídeo de espiritualidade. Claro que alguns não são direcionados a todos, porque a gente que trabalha com tarô, a gente faz uma coisa, às vezes, para algumas pessoas, para as pessoas que se identificam com aquela mensagem, a pessoa ainda te critica, fala assim, você é muito positivo, sua vida é linda. E a pessoa não entende que você está num processo diferente e não consegue acompanhar isso, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Gente, vamos encerrando, vamos dar nossas mensagens, né? Me permitam dar a primeira. Primeiro, eu quero deixar um grande abraço mesmo, né? Ao Vitor Pinheiro, do canal Bola Astral. Ele que me inspirou, antes de eu ter canal, eu assisti o canal dele, né? E aí ele me inspirou, ele é cartomante, trabalha com cartomancia, né? E ele não pôde estar aqui conosco. Então, assim, né? Eu quero desejar a todos os oraculistas do YouTube, né? Não só nós aqui que estamos aqui presentes, o Evandro, Luiz Filho, a Sibila Letícia, mas todos, né? A Lavínia, querida Lavínia, né? O Marcelo, que eu estou lembrando de cabeça aqui, depois vocês podem falar outros nomes aí, tá? Que vocês lembram de cabeça. Olha, boas festas, né? Agradecer a parceria de todos vocês, né? E que 2026 seja um ano bom para todos nós e para você também, principalmente você, torcedor, que está assistindo esse vídeo, tá? Você é a razão, né, da gente estar aqui, do nosso trabalho, é cansativo, tem um monte de mala que enche o saco, mas também tem as pessoas que defendem a gente, né, Luiz Filho, né, Sibila, né, Evandro? Tem gente que defende a gente, né, que reconhece o nosso trabalho, reconhece o nosso esforço. Muito obrigado a você que nos acompanha, que dá like, que compartilha, que hypa os vídeos, né? Que se inscreve no canal. Muito obrigado mesmo. Vocês contribuem, fazem parte do nosso dia a dia. Gente, certamente eu vou falar em meu nome, eu vou falar em nome acho, de todos. Todos lemos todos os comentários, absolutamente todos, mesmo que a gente não responda, mesmo que a gente não dê o likezinho, né? Eu procuro dar like em todos, às vezes eu ponho um coraçãozinho lá, tá? É muito importante para a gente. Vocês fazem muito bem para a gente, né? Em termos de trabalho, em termos de energia, de espiritualidade. Às vezes tem uns mala que faz mal, né? Mas a maioria faz muito bem. Obrigado a todos. Boas festas para você. Vamos lá, continuando aí. Fala lá, Letícia. Bom, primeiro, queria falar que eu acho que eu tive mais acertos do que erros esse ano, as previsões. Espero continuar cada dia melhor, né? Nós esperamos estar cada dia a nossa melhor versão como tarólogo, como espiritualista, que a gente está sempre melhorando. A gente não é perfeito, 100%, tem que... Não, ninguém tem que nada. A gente a cada dia está melhorando. Essa é a grande, né, sacada da vida, e não que você já né? Isso eu queria que as pessoas entendessem. Bom,
Eu queria agradecer aí a galera do meu canal, que me apoia aí. Eu queria mandar um salve especial para um time, eu posso? Quero mandar um grande salve especial para o time do Bahia, tá? Galera super legal que me apoiou demais. Claro, tiveram outros times, pessoal do Flamengo, teve outros times também aí, tá, gente? Mas eu quero mandar um especial pro time do Bahia, que eu acertei tudo que eu falei do Bahia, acertei. Galera tá lá, tem uma boa energia, tá? Ninguém nunca amaldiçoou meu tarô, sabe? Então, assim, queria mandar um especial aí. E tamo junto. Em breve vou fazer aí do ano, né? Dos campeonatos, dos times, tá? Vou fazendo aos poucos. E o primeiro time que eu vou fazer vai ser o Bahia. Então, promessa cumprida aqui. E é isso. E tamo junto. Mandar um abraço aí para a galera que acompanha o canal Tarô e seus mistérios, né? Então, como tem vários times que acompanham o canal, vou deixar um recado que eu estava falando pouco tempo atrás. A gente estamos no 9. Vai entrar um novo momento de reflexão. Então, o 1 é começo. Quem errou tem direito de recomeçar. Então, ela é uma reflexão. É um portal que se abre do dia 31 para o dia 1º para você recomeçar. Não é para isso, é para quem tem seu projeto, para quem quer fazer faculdade, para quem quer almejar alguma coisa, o começo é agora, porque o 9 ele é tenebroso, ele não... O que você começa no 9, ele não acaba. Então, o portal que abre agora é o que começa, é o que eu desejo para todos os que me acompanham e para todos os times do Brasil que tenham sucesso, né? E sucesso aqui para o meu amigo aqui do Tarô Previsão do Futebol, e o Luiz Filho, que a gente sempre troca um papo ali, eu não entro no comentário do jogo dele, né? É aquele ditado, como a gente diz, né? As pessoas não... Quer ver? Tem pessoas que, igual minha avó falava, tem gente que não vê, só vê defeito, né? Mas não vê qualidade. Mas as qualidades, se a pessoa passar a enxergar mais as qualidades da pessoa, o mundo seria melhor. Com certeza. Porque você, atrás uma arrogância, alguma coisa, às vezes é uma trauma de infância, alguma coisa que pode ser consertada, ou uma falta de amor, um diálogo, uma coisa que ele às vezes não tem nem dentro de casa, que é a família destruída. Então, é o que eu peço aqui, paz, caminho e sabedoria, entrando firme para 31, para o dia 1º, como dizem, com o pé direito. Mais amor do coração. Isso. Bem, vamos lá. Quero agradecer demais a vocês, quero agradecer a todos que estão aqui e tenho certeza que isso aqui vai ficar cheio de comentários, porque foi esclarecedor, né? Algumas coisas foi esclarecedor para muita gente, até para a gente mesmo, dialogando, a gente consegue compreender, né, um pouco mais do nosso trabalho, a gente vê que não é um trabalho só solitário, né? Entre aspas, né? A gente sabe que são dores que a gente passa, processo, a gente entende a paixão do torcedor. Na verdade, eu costumo dizer assim, se a gente pudesse, a gente dava uma taça para cada um, né? Porque aí estava todo mundo feliz, todo mundo seguindo, todo mundo contente, mas a gente sabe que não pode agradar a todos, isso é para a vida, a gente não sabe que vai agradar a todos, mas nossa intenção é a melhor possível e a gente, eu procuro e eu sei que vejo muito em vocês em passar um pouco de esperança, um pouco de alegria, porque o futebol também é alegria, o tarô também é alegria, ele traz uma recompensa e um aprendizado. É importante essa caminhada, tá? Então, Feliz Natal, próspero Ano Novo, um abraço para vocês todos, fiquem com Deus e boas energias sempre. Posso mostrar uma cartinha aqui do oráculo para a gente terminar? Aí, como ele falou do número 9, é meio que isso, né? Términos e começos, né? Ano 2025 e 26. Aqui deu a carta do Bisonte, que é a potência, a força. Términos e começos. E é isso mesmo, gente. Terminando um ano e começando o outro. Bem lógico que deu a carta aqui. Mas que começamos o ano com essa potência aí. E boa sorte aí para os times também, para todos os times. Porque tem muita gente de vários times que acompanham o canal. E eu queria mandar, na verdade, um salve para todos também. Então, é isso aqui, ó. Dá só uma palavra. Eu tenho certeza que depois que sair essa publicação aqui, quando for para o ar,
pessoal vai pedir pelo menos uma vez por mês essa resenha, para começar o futebol. Como é que fazer o balanço Ué. dos jogos? Pode ser, ué. Pode ser. Balanço geral. Nunca foi feito uma coisa assim do tarô, hein? Legal. Se o pessoal vai gostar, vai pedir, mas então pode fazer uma vez por mês, depois começar o campeonato, fazer um mês, vai fazendo o balanço. Né? Ali. Vamos ver, né? Se rola. E assim, eu acho que quem vai assistir tudo até o final, prestar atenção, é quem realmente gosta da gente, gosta do nosso trabalho, né? Aquela galera que só quer saber placar final para apostar, que não sabe nada de tarô e critica, não vão assistir esse vídeo todo, né? Entendeu? Então é isso, vai ficar só o que realmente tem que ficar. Então, falou. A gente vai inspirar muita gente. Legal. Tomara que sim. E quem sabe na próxima tenhamos mais oraculistas, né? Verdade. Mais aqui conosco. Então, que seja um próspero 2026 para nós e para todos que nos acompanham aqui no canal. Para o Brasil inteiro e para o mundo. Tá certo. Tchau, gente. Boas festas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.